Você quer um amigo ou um amiguinho? Amiguinho, fala o que você quer escutar. Amigo, fala o que você precisa escutar. No podcast do Tadashi, você terá um amigo. Aqui você vai escutar o que precisa para o seu processo evolutivo. Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Eu quero relembrar nesse podcast o objetivo, e para esse convidado que está aqui, que é muito especial, que se você quer um amigo ou um amiguinho, amiguinho vai falar o que você quer escutar e vai ficar passando a mão na sua cabeça. E amigo vai falar o que você precisa escutar. Aqui você vai ter um amigo. E essa pessoa que eu tenho convidado aqui hoje é uma pessoa de um coração gigante. Dentro das redes sociais ele cria um barulho porque o cara vai assertivo assim, no que as pessoas precisam escutar. E aí tem gente que briga, tem gente que xinga, mas ele também não está nem aí para isso, porque ele não precisa disso. E é uma pessoa, como eu disse, de um coração gigante. Tem uma ONG linda, 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 que daqui a pouquinho ele fala sobre isso, que é o Dr. Felipe Rossi. Bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez juntos, sempre uma honra. Eu estava pensando, até conversando com a Lu em casa, que é sempre bom assim, estar com você. A gente nessas trocas eu sempre aprendo e sempre sai alguma coisa muito boa assim, né, nessa conexão que a gente tem. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Cara. Obrigado mesmo. Bom, eu quero o Dr. Felipe Rossi, só para vocês terem uma ideia, o cara é dentista, tem uma agenda hiper corrida, tem mais de um mês que eu estou atrás dele para ele vir aqui gravar esse podcast. Ele teve que desmarcar paciente que vem do exterior para atender esse convite aqui. Então, gratidão por estar aqui, pelo esforço todo, que eu sei que baguncei sua vida, mas não, é um prazer estar vai aqui. Ser por uma boa causa. Eu quero começar por um ponto que, coincidentemente, né, coincidências são pseudônimos das obras de Deus, todas as pessoas que eu entrevistei hoje acabaram falando da ajuda ao próximo. Todas, direta e indiretamente. O Rubinho, ele acabou de sair daqui. Ele estava contando exatamente como é que nasceu a ONG dele. E é um treco assim surreal, né? Que o pai dele manda ele dar uma blusa de frio para um moleque de rua, cuidador de carro. No dia seguinte, na hora que eles voltam lá, o moleque estava sem blusa. Aí o pai do Rubinho disse que perguntou: cara, onde está a blusa de frio que a gente deu para você? Ah, meu pai vendeu para comprar droga. E o moleque estava sem blusa. E nesse dia, o Rubinho criou o Instituto Família Barrichello, que estava trabalhando com esporte, mas agora ele está cuidando da parte de fome, de alimentação e tal. Então, assim, coincidentemente, todas as pessoas hoje falaram, de alguma forma, falaram sobre isso. E eu quero começar pela sua ONG. Você falar o que eu acho que é um trabalho lindo, e depois eu faço alguns complementos de histórias que eu sei do trabalho dele. Bom, a Por um Sorriso é uma ONG que começou com odontologia, hoje a gente leva saúde. Já passamos por alguns estados no Brasil, mais de 10, e temos projetos também em Quênia e Moçambique. A gente já atendeu aí mais de 20 mil pessoas gratuitamente, a gente já fez quase 70 mil procedimentos odontológicos, todos gratuitos. Isso começou em 2015, na minha primeira viagem que eu fui para Moçambique. Voltei muito impactado com muitas histórias que eu ouvi lá, assim, já nesse trabalho social, como voluntário. E aí eu falei, cara, a gente precisa mexer fazer alguma coisa mais maior no sentido de números, né? Não no sentido de estar conectado com aquela dor, de tudo que eu estava vivendo. E aí eu fundei a Por um Sorriso junto com a Marina, que você conhece também, em 2016, começo de 2016. E, cara, muito trabalho, muita coisa acontecendo desde então. A gente vem crescendo muito. Hoje a gente tem muitos colaboradores, a gente tem muitos voluntários. E, cara, um trabalho que me preenche muito. Eu desmarquei paciente para estar aqui, mas se eu estivesse dentro de uma ação, assim, para mim ia ser mais doído ainda, porque, cara, a ONG é minha paixão, assim, o trabalho social é muito, muito bacana. Então, a Por um Sorriso me preenche muito e me conecta com uma coisa que, para mim, é muito importante. Uma das coisas que eu aprendi muito tá dentro do Instituto, que é essa questão do nosso propósito, sabe? De acordar e ter alguma coisa para a gente, sabe? Ter algum sentido. Eu falo isso para muitos jovens estudantes,
que eu não consigo entender uma pessoa que acorda. Aliás, eu até consigo, né? Mas assim, eu não consigo para a minha vida trazer isso, que é acordar e dormir, só fazer aquela roda do rato. Sobreviver, exato. É muito mais... eu acho que a vida é muito mais intensa do que isso e tem que ter sentido. Então, Por um Sorriso me preenche muito nesse sentido, sabe? De conseguir levar através do que eu aprendi, do meu conhecimento, da odontologia, da oportunidade que eu tive de estudar e poder pegar isso e distribuir para as pessoas numa forma de solidariedade, de fazer o bem. Que lindo. O Felipe me mostrou um vídeo quando ele foi fazer um trabalho, se não me engano, foi na África. Moçambique. E a pessoa não tinha nenhum dente na boca. E aí ele fez todo o trabalho e tal. Quando terminou, eu lembro direitinho, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Ele coloca um espelho assim na frente da pessoa e a pessoa começa a olhar o espelho, começa a chorar, sorrir, chorar, sorrir, chorar, sorrir. E nesse dia ele falou, a ONG vai chamar Por um Sorriso, um numeral, Por um Sorriso. E é o que ele faz, né? Ele faz as pessoas sorrirem. E começou pela odontologia, como ele colocou, mas hoje é saúde. Então, nas expedições que ele leva, vão médicos, né? Um batalhão de gente. Mas o que eu quero colocar é exatamente assim, o dom que Deus te deu, que eu acho que esse é um ponto fundamental que eu estou batendo já há muito tempo. Deus te deu um dom, te deu um ponto forte, e você precisa usar esse dom para ganhar dinheiro, que é necessário, mas para ajudar as pessoas. Não sei se isso faz sentido. Não, faz total sentido. Você estava falando sobre essa questão da solidariedade, uma vez lendo um livro falando sobre felicidade, e todos, acho que é o Karnal, o Pondé, tem mais um outro estudioso falando sobre felicidade. Todos divergem em diversos temas, mas eles convergem em um, que né, para você ser feliz, você precisa ter solidariedade dentro do seu dia a dia. Então, isso é tão prazeroso assim, quando você ajuda as pessoas, né? E ajudar, não estou falando em dar dinheiro, né? Às vezes você precisa de uma palavra, às vezes você precisa de um abraço. Isso é até legal de falar, tá? Acho que muita gente senta na nossa cadeira dentro das nossas ações e muitas vezes você percebe que eles só querem conversar. É óbvio que eles sentaram por um tratamento, mas a intensidade mesmo de todo o processo está ali nas palavras do que eles querem falar para nós. Alguém cara, que possa escutar. Isso, exato, cara. E o quanto as pessoas não são escutadas no nosso dia a dia. Então é muito louco falar isso, porque é real. É um sentimento real. Ó, quer ver? Presta bastante atenção no que o Felipe está falando, tá? Ele é dentista. As pessoas sentam ali naquela cadeira ali. Lógico que o objetivo da ONG deles, hoje é saúde, mas o Felipe, especificamente dentista, é ajudar exatamente nessa questão da saúde bucal do povo. Agora, olha que legal. Uma grande maioria senta ali e quer conversar. Quer alguém para compartilhar a dor, para falar da história, falar do problema. E aí, como terapeuta, eu posso afirmar uma coisa para vocês. 80% dos problemas em processo terapêutico, só precisa escutar. Só isso. Agora, também não é escutar com o WhatsApp na mão, com o celular na mão. A alma está ali conectada com aquela pessoa, né? Então, presta atenção nisso, porque assim, você, independente da sua atividade profissional, vou repetir, Deus te deu um dom. Coloque esse dom a serviço e ajuda as pessoas. E, de repente, esse ajudar é simplesmente um abraço, como diz o Felipe, escutar as pessoas. Ajuda. É muito louco isso, cara. E de todas as idades, assim, eu já atendi pessoas dentro das ações sociais nossas e, às vezes, as pessoas precisam de dar atenção, sabe? Eu falo que tem muita gente esquecida, né, na nossa sociedade. Muito. Então, por exemplo, em viagens para o Nordeste, quando a gente vai para o sertão, assim, as pessoas querem não sei se existe essa palavra, mas trazer visibilidade para elas, como se elas fossem invisíveis. E quando eu falo invisível, não é no sentido só de enxergar, em sentido de ser escutado, de ter uma presença ali onde as pessoas notem, cara. É uma coisa muito maluca. Então, sentam, conversam e falam. Cara, quantas vezes eu já me emocionei conversando e escutando as histórias. Conecta Felipe, muito. Olha que loucura. A primeira pessoa que eu gravei hoje, ela chama a doutora Ana Silva. Ela, inclusive, dá aula na minha pós-graduação, né?
ela é homeopata. Que, aliás, seria uma boa médica para Tá com a gente. a Nina. Com a Nina. Boa. Ela é pediatra, homeopata, mas é uma mulher assim, cara, é um anjo. E, coincidentemente, hoje ela falou um ponto que eu achei tão bonito, que ela disse, que inclusive é um dado da Organização Mundial de Saúde, né? Saúde social. E esse social, eu achei bonito porque ela disse, dentro do que a Organização Mundial de Saúde coloca, inclusão das pessoas. Fazerem as pessoas, exatamente o que você está falando, tá? Fazer as pessoas se sentirem incluídas. Faz total sentido para mim isso. E o que faz, dentro do que você está falando, que agora eu estou linkando uma coisa com a outra, nesse movimento que esse mundo está, né, a maior parte das pessoas está fazendo, o que a gente faz? A gente exclui algumas pessoas. E elas se tornam invisíveis mesmo, né? Porque você exclui, tipo, não existe, nem sei quem é, né? Não sei nem o nome dessa pessoa. Então, assim, na hora que você fala isso, cara, o que a pessoa quer? Visibilidade. Cara, ela quer ser incluída. Simplesmente isso, né? Ser aceita, ser incluída, ser importante naquele até porque somos todos seres humanos, né? E é engraçado quando eu falo tudo isso, assim, as pessoas falam assim, mas o cara é especial, tem uma luz diferente. Eu não enxergo isso. Eu acho que isso é o certo, você entendeu? Tipo, que as pessoas têm que enxergar que são todos seres humanos e que olhar para o outro como um humano é um dever nosso, né? Então é muito louco, porque quando a gente não enxergou as pessoas como nossos iguais, aconteceram as grandes catástrofes, a Segunda Guerra Mundial e que vem acontecendo em diversas, sem entrar no mérito, mas diversas coisas, porque falta essa visão e essa empatia com o outro. E isso tem total sentido para mim, assim. Muito legal. Isso não quer dizer que, nossa, que pessoa incrível. Não, isso é o que a gente deveria fazer. Você entende? Tipo, eu falo, cara, mas isso é nosso dever, porque todos somos, assim. Eu tava falando pra minha mulher, eu acho legal compartilhar isso, falei ontem pra ela, tudo que tá acontecendo na Palestina com Israel, eu falei pra ela, cara, nossa, já parou pra pensar, assim, que sorte a nossa de não tá passando por aquilo, porque de repente foi um nascimento. Aí a gente pode se aprofundar, e aí tem várias coisas, depende de cada um acredita. Mas você poderia ter nascido ali, naquele lugar. E eu pensei várias vezes isso em Moçambique, por exemplo, um dos 5 países mais pobres do mundo. Eu vi as pessoas morrendo de fome, ninguém me contou. Eu falei, cara, eu vi pessoas da minha idade, assim, tipo, pessoas passando um perrengue daqueles, assim, sabe? Uma miséria humana. E eu falei, cara, podia ter sido eu. E quantas pessoas não enxergarem que, às vezes, a gente... minha vida tá ruim. Sim, tua vida tá ruim, pode estar péssima, mas tem gente pior que você. Com certeza. E esse comparativo para cima é o que a gente faz, né? E a gente tem que enxergar também para baixo. Eu acho que, às vezes, falta isso. E mesmo para nós, assim, a gente acaba sendo engolido no dia a dia e esquece isso. Sim. Então, essa conversa para mim é até importante para eu relembrar e tá voltando tudo isso na minha cabeça, sabe? O sentido de tudo. Ô, Felipe, você sabe que, assim, só para fazer uma ligação aqui, eu não sei se eu cheguei a compartilhar isso com você. 2020 e 2021, a gente já conversamos já uma vez sobre isso, mas eu estou colocando só para contextualizar. Eu, Tadashi, nunca vi tanta solidariedade, tanta compaixão como eu vi em 2020 e 2021. Né? De empresas, de pessoas, ou seja, onde você já viu banco doar milhões de dólares para ajudar a combater fome, cara, sabe? E aí eu comecei a acompanhar especificamente 10 pessoas, de 20 e 21, 10 pessoas que começaram a fazer um trabalho lindo, 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 assim, de, cara, tonelada de alimento para ajudar a combater fome e outras coisas mais. E eu comecei a acompanhar e dentro do que eu podia, eu ajudava ali também. Ok. Cara, aí veio a vacina, 22, e foi acabando o Covid, ok. E essas 10 pessoas... pararam. E aí eu resolvi ligar. Falei, não, quero saber o que aconteceu. E liguei para uma por uma. Falei, o trabalho de vocês e tal aconteceu. Não tenho tempo. Mentira. Não, é mentira. Eu sei. Mentira, cara. Vê sua vida, sabe? O cara é dentista, é pai, se tornou pai agora. Sim. Quer dizer, tem mais trabalho ainda que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
ele acha tempo para ajudar, cara. É. Sabe? Ele, todo mundo da equipe dele. Agora, a hora que vem falar assim, não, 2021 ajudei e agora não tenho tempo, é mentira. Na verdade, o que eu penso assim, se vai incomodar alguém, não tô nem aí. 2020 e 2021 estavam negociando com Deus. Sabe? Fazendo papel de bonzinho para ver se não morria de Covid, caramba, 4. É essa a real. Porque assim, cara, por que não pode continuar agora? Porque agora o que cuida, o que importante é o meu umbigo, né? E o resto que se dane. Então, assim, mentira, sabe? Que não tem tempo, esse tempo a gente faz. A prova que a gente faz está aqui, né? A gente conversou bastante isso na época, né? A gente tinha muita esperança, a gente falava sobre isso, a gente chegou a fazer uma live na época, a gente tinha muita esperança nessa mudança assim, de comportamento. E o que a gente viu foi exatamente isso, foi um estouro e que depois parou. E piorou, eu vou te dizer, eu vou ser um pouco crítico, assim, acho que a gente piorou. Bom, a gente está vendo agora o mundo, né, o que está acontecendo. Cara, para mim ainda é muito estranho isso. As pessoas mexerem, lidarem com essa dor das pessoas e voltar para trás, sabe? Tipo, como que você consegue voltar para trás depois que você vivenciou esse estado de pobreza, de fome, de trabalhar com o social? Não tem como. A gente começou em 2016 e foi só uma crescente, assim. Cara, fácil? Não é fácil, muito difícil. Virou um trabalho para mim, mas lá atrás sempre foi voluntário. A gente sempre foi conectando as pessoas. Então, cara, e todo o trabalho que a gente faz, por maior que seja, ainda vai faltar muita gente, né? É uma coisa assim, eu não falo nunca que enxugar gelo, porque se a gente mudar a vida de uma pessoa, a gente consegue mudar a realidade de alguém. Então a gente passa isso também para os nossos voluntários. Agora a gente precisa de ajuda, né? E aí as pessoas precisam ter essa consciência social. Sim. E eu falei para a Lu também, lembrei de você, que a gente fala muito sobre consciência, acabou de voltar da expansão, a Lu estava me contando que o pessoal foi do time dela, a Juliana estava me contando. E, cara, as pessoas precisam entender também que a consciência do todo social e a consciência social perante das pessoas, cara, isso faz parte desse despertar de consciência. Sim. Isso eu aprendi muito com vocês lá dentro do Instituto. Sim. Então isso faz parte, gente. Não dá para ocultar, sabe? Tipo, o que é bom para mim despertar de consciência. Não, consciência social, consciência em relação aos outros. Então é isso que muitas vezes a gente tenta passar também através do nosso trabalho voluntário e conectar as pessoas para que elas não voltem, sabe? Tipo, que elas não deixem para trás tudo isso. Óbvio que a grande maioria acaba sendo engolida pelo dia a dia, pela rotina e tudo bem, cada um no seu tempo. Mas de forma geral, assim, a gente tenta conectar, a gente tem conseguido trazer bastante gente para esse lado. Ô, Felipe, me fala uma coisa. Porque assim, todo ONG, né, essas instituições que a gente vê assim, de ajuda, e eu vejo assim, até por todo o trabalho, entre aspas, que você tem, você e o pessoal que trabalha com você, para conseguir ajuda para poder continuar fazendo esse trabalho, né? Você vê, por exemplo, assim, no brasileiro, porque, por exemplo, não vou falar mal de ninguém, mas, por exemplo, o americano, ele tem na cultura muito a filantropia, né? Você vê isso no brasileiro? Cara, eu acho, isso não sou só eu que acho, tá? Isso é dado mesmo, pesquisa, etc., que mostra que o brasileiro ele é muito conectado com tragédia, né? Quando acontecem as grandes catástrofes, aí o brasileiro ele se movimenta, né? Mas a gente não tem a cultura da doação. A gente melhorou, a gente era 71, 69, alguma coisa assim, hoje a gente é 19º, segundo as últimas pesquisas que tem levantamentos. Então melhorou muito. Melhorou muito. Mas isso muito pela pandemia, né? Os números ainda retratam um pouquinho dessa questão da pandemia. Dando aquele tiro que eu falei, eu não sei se isso vai se manter, né? Mas a gente estava atrás de países da África, países muito pobres e que tem essa cultura. Agora, o americano, de fato, todo ano, praticamente eles vencem alguns outros países que têm essa... Principalmente os anglo-saxões, assim, inglês também doa bastante, eles têm isso na cultura deles da filantropia. Exatamente o que você falou, a filantropia. A gente tem mais a cultura de doar em tragédias, entendeu? E é muito complicado, porque quando você tem esse tipo de doação, óbvio que ótimo, é melhor doar do que não doar, e é importante, a gente tem coisas que acabam se tornando pontuais, né? Então, você tem que esperar acontecer alguma coisa para você se movimentar, né? E, na verdade, os problemas estão no nosso dia a dia. Então, a gente precisa ajudar. Interessante. Eu não vou saber o nome, cara. Eu comecei a assistir ontem. Falando de longevidade, e eles estudaram o pessoal de Okinawa, no Japão. Alguma coisa azul, né? Isso. Sei. Comecei a assistir Espaço ontem. azul, uma coisa assim.
Bom, mas o ponto assim, que eu quero pegar, porque eu achei interessante escutando você falar... Zona azul, área azul, talvez. Eu sei azul. qual que é, tem no Netflix. Mas é esse aí. E aí teve um ponto que eu achei interessante demais, porque assim, os meus ancestrais, né, eles são de Okinawa. E aí eu encantei com aquilo, comecei a assistir e tal, beleza. Só que chegou num ponto que eles, falando assim, que eles conhecem todas as pessoas, convivem com todos, e eles juntam dinheiro. Você chegou a ver? Não. E, tipo, aí a família do Felipe está passando necessidade. Então, vai lá e dá o dinheiro para o Felipe, para a família do Felipe. Junta dinheiro todo mundo, o Felipe devolve aqui. Agora a outra família está precisando de alguma coisa porque passou por algum problema, vai lá, ajuda aquela família. E aí entra nessa questão da solidariedade, da compaixão. Do senso de comunidade. Né? E eles falam assim que quando você faz esse movimento, isso te traz muita felicidade. É o que eu falei. E felicidade vai trazer longevidade, né? Então, vou repetir. Tira a bunda da cadeira e vai ajudar. Eu acho que tem que partir daí. E assim, como que vai ajudar? Não fica tentando também fazer um treco gigantesco, não, sabe? É o que o Felipe falou. Cara, vai escutar alguém, vai dar um abraço em alguém, né? E tá valendo. Felipe, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Porque é uma coisa que eu, desde quando você e a Lu ganharam a Nina. Já te perguntei isso, mas agora eu quero perguntar aqui no podcast. A experiência de ser pai. Eu tô tentando entender ainda. Eu tô tentando digerir ainda, que é uma loucura isso, cara. A gente tava conversando um pouco antes aqui. Cara... É muito maluco, assim. Eu não tenho nem como explicar. Ontem eu tava olhando pra ela tá gripadinha, tava te contando, e aí eu fiquei olhando, assim, como esse negócio, tipo, cara, é um reflexo meu ali, sabe? Tipo, cara, eu faria qualquer coisa pra tirar aquilo dela, assim. Acho que isso define muito, né? Acho que quando as pessoas falavam pra mim, cara, você vai entender o que é amor... cara, essa galera tá viajando. Aí nasceu, eu falei, caramba, mas o amor foi sendo construído. Ela tá com 7 meses e foi sendo construído semana a semana. Agora é uma coisa assim, cara. Eu tô aqui, eu fico pensando, cara, ela tá gripadinha, eu quero voltar pra casa pra ver ela. É uma coisa assim, inexplicável, sabe? Eu não... Cara, eu tô tentando digerir ainda. Qual que foi a maior mudança na sua vida depois que ela nasceu? Cara, acho que meu senso de responsabilidade, assim, hoje eu não penso só em mim, sabe? Tipo, quando eu falo isso, não no sentido egoísta, assim, mas, nossa, tudo que os movimentos que eu vou fazer na minha vida, onde envolvem riscos, e aí eu falo riscos de qualquer maneira, eu penso na minha filha. Eu fiquei mais, não sei se a palavra é conservadora em relação aos meus movimentos, às minhas escolhas, assim. Porque, nossa, eu penso em minha filha. Nossa, mas eu não posso... se acontecer comigo alguma coisa, minha filha. Então, eu acho que mudou muito esse senso de responsabilidade mesmo. Eu me considero um cara responsável, maduro, assim, para a forma de olhar a vida. Eu não acho que eu enxergo de uma forma imatura, não. Mas eu senti que eu dei uma subida, assim, que eu falei, caramba, cara. Tem uma mestra que ela fala uma coisa tão bonita, ela é óbvia, mas é muito interessante. Ela fala assim, você aprende a ser pai, a ser mãe, sendo pai e sendo mãe. Não tem manual. Cara, é difícil, meu. Tem manual. Às vezes eu me pego assim e falo, o que eu faço agora, meu? E o Felipe falou uma coisa aqui tão bonita, né? Para quem tem filho, é muito fácil de entender isso, né? De ver um filho gripadinho, como tá a Nina agora, e de repente chegar e falar, Deus, passa isso para mim, né? Tira dela e dá aqui para mim. Nossa, eu achei que isso não... Eu falei, não é possível que isso existe. Existe, cara. Existe. É demais. Então, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, depois que você tem um filho, sua vida nunca mais vai girar só em torno do Felipe, né? Agora é em torno desse filho, se tiver outros filhos, mas o fato é, a vida nunca mais é a mesma, né? É em torno desse filho. E aí eu tava te falando, né, que a gente, inclusive, começa a entender os nossos pais melhor, assim. Quantas vezes eu me vi, eu falei, caramba, cara, que loucura, como essa sensação de olhar para sua cria ali, de você falar, nossa, meu... E hoje eu vejo minha mãe, assim, nas coisas que minha mãe fazia, eu começo a entender ela muito mais, tipo, minha paciência, minha tolerância, eu falei, cara, muito diferente, meu.
Eu começo a olhar para minha mãe assim, até de uma forma diferente. Isso é muito interessante. Como você se ressignifica e ressignifica muita coisa da sua vida. Total. Inclusive quando você era criança, uma série de coisas. É muito maluco. Olha só, Felipe, o Rubinho acabou de sair daqui, né? Ele estava contando uma história assim que é tão interessante. Ele estava muito afastado do pai. Olha que loucura. E aí ele falou, pô, eu tenho que estar mais próximo do meu pai. Então ele começou a fazer um movimento para ficar mais próximo do pai. Só que na hora que caiu essa ficha, pô, estou muito distante do meu pai, ele falou, peraí, é isso que está acontecendo comigo e com o meu filho. A mesma coisa. Que a gente repete. Exato. Né? Que loucura. É loucura. Então, assim, na hora que ele fez o movimento com o pai, isso é bonito demais. A constelação mostra isso assim, o tempo todo. Ele fez o movimento de reaproximação com o pai, o filho reaproximou dele. Assim, automaticamente. Arrepiei, cara. Eu tava pensando aqui, passou um... É verdade, mano. Que loucura. Então é o que você falou, pô. Se você parar pra pensar assim, tá, entre aspas, né? Tá difícil para você ir pra Lu, né? Porque, lógico, primeiro filho dá trabalho mesmo, e filho dá trabalho. Agora, você imagina o que você falou. Imagina o que a sua mãe teve que fazer por você e pela sua irmã. Né? Desculpa a expressão, mas sua mãe é foda, cara. Pô, então, cara, achei muito. Eu falei assim, naquela época, assim, pegava os dois, levava pra cima e pra baixo, ficava doente. Cara, eu olho hoje, eu penso assim, sabe? Minha mãe é a pessoa que eu mais amo, junto com agora minha filha, minha esposa e tal, minha família. E, nossa, me ressignifica bastante, assim. É óbvio que no momento, às vezes, do calor, continuo brigando com a minha mãe, normal. Sou um ser humano como todo mundo. Mas, cara, mas quando eu paro pra pensar, cria muito mais reflexão, assim, de falar, nossa, acho que eu passei, ou nossa, olha minha mãe, que minha mãe fez. Porque, de fato, é muito difícil você criar. E não falo difícil de grana só, de tempo. Cara, é você educar uma pessoa. Né? Então, tipo, cara, ele é um reflexo do que você é, do que não adianta falar, eu vou ter que mostrar para aquela criança que para ela ser uma boa pessoa, tudo aquilo que a gente falou antes, até em relação à ONG, uma série de coisas. Cara, educar, mesmo com 7 meses, eu fico olhando assim, cara, é uma loucura, meu. Não, dá muito trabalho, É uma jornada linda, meu. Brincadeira à parte, mas assim, tem um amigo, já te contei essa história, ele fala assim que filho é bom demais. Quando tá na idade da Nina, a gente tem vontade de morder, né, comer, né? E esse amigo meu falava assim, depois que vira adolescente, a gente arrepende de não ter comido. Cara, engolido e acabou. Isso é bom, porque dá, cara. Eu fico imaginando, eu fico sofrendo. Vou contar até uma coisa engraçada que eu fiz ontem. A Nina tem um celular de plástico e tal, que você aperta o botão e grava mensagem, né? Aí eu peguei, gravei uma mensagem, falei, escuta a mensagem. Aí a Lu pegou e falou assim, Nina, onde você tá? Liga pro seu pai. Eu tinha gravado no celular dela. Já pensando, eu falei, caramba, cara, já tô preocupado pensando nisso. Puta, mas é demais, cara. É lindo. É muito. Ainda mais quando aparece com você, né? É muito feliz. Ô, Felipe, você sabe que você postou num Stories e eu cheguei a comentar isso num bate-papo de meditação, cara, porque eu falei, pô, vou ter que contar. Eu não falei quem era, só falei, pô, é um amigo, tá com uma filhinha com mais ou menos uns 7 meses e tal. Foi um vídeo que você colocou, ela deitada no chão, cheio de brinquedo assim. E brinquedo caro lá, né? Tá, brinquedo de verdade. E uma garrafa de água mineral. E ela nem aí pros outros brinquedos com a garrafa de água mineral. E aí eu fui falar o seguinte, de como que a felicidade é simples. E esse dia desse vídeo que você colocou me fez lembrar uma história com a Júlia, minha filha, que a gente foi numa feira hippie e ela tinha uns 3 aninhos de idade. E ela estava próximo do Natal. Tipo agora, novembro mais ou menos, e era próximo do Natal. E ela falou, papai, do Papai Noel, eu quero esse bercinho aqui. Cara, custava R$30. Eu falei, ok. Aí cheguei pro pai da minha secretária, que é marceneiro, falei, cara, faz um berço, né? O cara cobrou R$200, o bercinho da Feira Hippie custava 30. O cara me cobrou R$200, mas fez um puta de um berço, embrulhei, porra, feliz, orgulhoso pra caramba. No dia de Natal, coloquei lá debaixo da árvore de Natal. Cara, na hora que ela desembrulhou, que não era o berço de R$30, o Felipe, a cara de decepção dessa menina. E eu me achei um
merda, né? Porque eu falei, cara, o que eu vou fazer? Sabe, a minha quer um beijo de R$30, eu dou um de 200, porra, né? O que eu quero dizer? A felicidade é simples. Você me mandou mensagem nesse dia, porque foi engraçado até. Minha mãe deu um presente para ela semana passada e ela ficou brincando e me mordendo a sacola. Minha mãe falou assim, Nina, teu brinquedo tá aqui. Ela pegava a sacola e ficava mordendo e felizona com a sacola, brincando com a sacola do presente. E quando eu mostrei esse vídeo na rede social, você me mandou essa mensagem. E você falou sobre isso, que a felicidade era simples. Muito simples. E de fato é mesmo, porque ela estava brincando com uma garrafa de água vazia. Isso, se a gente para olhar, a gente tem que refletir. Porque eu fiquei pensando, lembrando de mim criança, assim, sabe? Falei, cara, que momento que a gente vira essa chave de de criança para adulto, que a gente perde isso, sabe? Que a gente começa, não sei se perde, mas ou esconde, e que a gente começa a dar valor para outras coisas, assim, quando a felicidade está... Você sabe que eu tenho um grande amigo, eu não sei se especificamente é nessa hora, né? Mas eu acho que essa hora essa idade ela é muito perigosa. Ele foi criado dentro de uma favela, tá? E aí ele relata isso assim em público, né? Então é bem chocante. E aí ele fala assim que dos 10 para os 12 anos, ou seja, infância, 10 anos para 12, virando adolescente, começa a querer ter coisa que o mundo oferece, né? Celular, roupa, não interessa. Só que morando numa favela, ele não tinha como comprar. Aí ele começa a fazer o que junto com os moleques? Roubar. Tá? E esse cara especificamente, ele chega a roubar e chega a ser preso. Roubou um carro e ele chegou a ser preso. Tá? Conseguiu ser liberado, tal, ok. E por obra divina, uma família chega e pergunta para a mãe dele se não gostaria que ele fosse criado no Japão. E ele foi embora para o Japão e conseguiu fazer a vida e tal, ok. Então o que ele fala assim, que a virada é nessa hora que de 10 para 12, de infância para adolescência, que começa a entender assim que, pô, isso é bom, isso é de boa marca, tem etiqueta, esse celular é, né, X ou Y. Eu sinto assim que é normalmente nessa hora, porque até esse momento, eu falo o seguinte, Felipe, infância, cara, você pode ter uma infância triste, você pode ter uma infância pobre, mas feliz. Sabe? Feliz. Você conhece o Geraldo Rufino? Geraldo... Ele foi catador de lixo, catador de lata e, cara, morou em casa de chão batido. E ele conta isso assim, mas com uma alegria, com um sorriso no outro. Ele fala, cara... Eu acho que eu sei quem que é. Ele é conhecido também nas redes. Muito, muito. Ele fez o Leader Training, né? Bom, e ele fala, cara, minha casa era simples, de chão batido, mas era limpa. Sabe? Minha mãe não tinha dinheiro e tal, mas... a comida era gostosa, a roupa de cama era limpinha. E ele fala, eu era feliz. Né? Então, o que eu sinto assim, que eu acho que esse mundo, ou o estilo de vida que acho que a gente está adotando, que vem corrompendo isso, sabe? Então, se pegar assim, esse processo da Nina, por exemplo, eu sinto assim que isso pode durar um pouco mais, sabe? E passar valores exatamente assim que, cara, para pensar, será que ela está preocupada com o carro importado? Tá nem aí, né? Com 10 anos também não vai estar nem um pouco preocupada se essa roupa é de etiqueta ou se não é, né? E eu acho que, de repente, assim, a coisa começa a virar exatamente na hora que começa a conviver com outras crianças, sabe? Aí começa... outras necessidades. A gente estava conversando também, eu e a Lu, a gente conversa, e eu estava falando disso, né? Da Nina e disso, o cara pensando, falei, cara, minha filha, o que ela mais quer hoje, né? Com 7 meses? A mãe. Tá junto só receber isso. Aí depois, 1 ano, 2, 3, 4...
No final, você vai pensar que mais é a presença, né? A gente, às vezes, quer isso eu falo... Com cachorro a gente faz isso. Sim. Compra um monte de biscoitinho para suprir a ausência ou não passear, alguma coisa. E com criança a gente faz a mesma coisa. Sim. A gente estava conversando, eu e a Lu, falei, cara, falar que eu preciso voltar a trabalhar e tudo mais, conversando sobre a vida. Eu falei, pô, mas já parou para pensar que o que você está construindo de conexão com a Nina, com agora, com um ano, com 2... Cara, isso não tem preço. Não. Né? Isso vai criar uma base para ela e uma relação para vocês duas que no final é o que vale para a vida. Da vida é o que vale. Né? A Nina vai lembrar disso, dessa infância dela com presença de mãe, com carinho, com amor, que no final é o que vale a pena, é o que importa. Ô Felipe, sabe que você está falando uma coisa assim muito bonita, né? A Carla, por exemplo, quando as crianças nasceram, ela se comprometeu assim, até 3 anos de idade, ficar full time com as crianças. Ela voltaria a trabalhar quando eles completassem 3 anos. Então veio o Rafael, depois veio a Júlia em seguida, ela ficou praticamente 6 anos com eles, meio que afastada, né? Entre aspas. Mas com um propósito. Exatamente isso que você colocou, sabe? Do vínculo, das raízes, sabe? Então, do que é importante, do afeto, do amor. Então, assim, cara, isso não tem preço e vai fazer uma diferença na vida dela, lá na vida adulta, que é uma coisa assim que, cara, não tem dinheiro que paga. E aí tem outra coisa também, né? Com relação também aos pais, aos homens, né? Porque tem um ponto interessante que às vezes a gente fica muito nessa assim, tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Ok, tem que ganhar mesmo, né? Mas o fato é, se você trabalha agora, imaginando assim que daqui a 10 anos, aí você vai começar a dar atenção para sua filha, daqui a 10 anos ela já não quer estar mais com você. Ela quer estar com você hoje. Sim. Tá? Eu penso muito nisso. Tiver 12, 15 anos, cara, quer saber estar com o pai? Você já foi adolescente, você sabe disso. Cara. Sim. Então, assim, aí já é outro momento. Então, é o que eu falo. De alguma forma, tem que, com a consciência que nós temos hoje, fazer um movimento para trabalhar o que precisa, mas de alguma forma equilibrar essa balança, sabe? Criar tempo para estar com os filhos. É porque passa rápido. E todo mundo falava assim, passa rápido, passa rápido. Eu falei, cara, as pessoas falam tudo a mesma coisa. E de fato passa rápido. E hoje eu falaria para alguém, aproveita que passa rápido. Cara, foi ontem assim que eu vi, eu lembro da minha filha na banheira tomando xixi. Quando chegou, eu falei, cara, essa coisinha pequena, como é que eu vou fazer? Agora eu já brinco com ela, já deixo ela de pé segurando. A gente já... Cara, foi ontem. Já se passaram 7 meses. E passa rápido mesmo. E a presença não tem valor, assim. Quando você traz isso, meus pais eram separados, né? E eu tive muita presença da minha mãe, mas eu não tive do meu pai. Então a gente começa a refletir, cara, o que faltou para mim na minha infância? Talvez a presença mais junto ali do meu núcleo familiar. E é isso que eu quero para minha filha, sabe? De estar mais próximo dela e da minha mulher. Muito lindo, cara. Muito lindo. Vocês pretendem ter mais filhos ou não? Nesse momento? Cara, a Luana agora, se eu falo pra ela dá tanto trabalho que ela fala, nossa, não posso imaginar, assim. Mas eu acho que daqui a um tempinho as coisas assentando, ela ficando um pouquinho mais maior, você acha que a Luana vai querer, sim. Não, é lindo. Lindo, 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 lindo. É, uma jornada bonita. Ô Felipe, agora me conta uma coisa. Esse processo de autoconhecimento, já que a gente está nesse ponto aqui, nesse tema, o que você pensa assim, da importância das pessoas, de alguma forma, buscarem o seu processo de autoconhecimento? Cara, isso eu posso falar com propriedade, assim. Eu comecei esse processo mesmo, assim, mais fazendo terapia, perto de 2010, um pouco antes, talvez, assim. O Instituto eu comecei, o primeiro treinamento que eu fiz no Instituto foi em 2010. E desde então foi uma porta escancarada, assim. Não tem como, você precisa, tem muita coisa fechada ali que você precisa libertar. Acho que a gente tem um potencial muito grande também que não é explorado. A gente precisa fazer terapia, a gente precisa buscar recursos para a gente poder se desenvolver. Então, assim, você está falando com uma pessoa que, cara, eu amo me desenvolver. Então, tanto no meu lado pessoal, familiar,
não deixa de ser pessoal, mais profissional, o que eu posso melhorar como pessoa. Por exemplo, às vezes como eu sou às vezes eu sou um cara, sei lá, fui babaca com alguém, eu não sei, eu simplesmente fui babaca, eu fui, cara, por que eu fui babaca? Eu fico fazendo essas reflexões para ver, cara, preciso melhorar nisso. Eu acho importante a gente entender as nossas falhas, as nossas limitações e tentar explorar elas para uma maneira positiva, sabe? Legal. Isso começou em 2010, a gente está em 2023 e é uma constante, assim, cara. Então, acho que as pessoas precisam fazer isso por elas, né? Óbvio que isso acaba reverberando para fora, para os seus núcleos, enfim. Mas acho que por ela, assim, e na convivência diária com muita gente que eu tenho, eu percebo que as pessoas... E não acredito ser um julgamento meu, assim, mas as pessoas acabam vivendo no automático. E sair desse automático e entrar nesse processo de despertar mesmo de consciência, de você buscar ferramentas para você se desenvolver, eu acho fundamental, né? Eu acho que é necessário. O que eu quis fazer essa pergunta para o Felipe pelo seguinte: cada um aqui que está escutando esse podcast, assistindo esse podcast, e todo mundo, né? Precisa de despertar essa consciência que o Felipe está falando aqui. Que consciência? Que você precisa se cuidar, né? E aí, quando fala se cuidar, na totalidade, né? Da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental, porque, como eu estava comentando com ele aqui agora, se uma dessas saúdes falha, elas vão comprometer as outras. E aí, isso comprometendo as outras, vem a totalidade, porque aí compromete você como pai, compromete você como marido, compromete você como profissional, ou seja, responsabilidade, autorresponsabilidade, cuida de você. Você continua fazendo todo esse processo, né? Cara, eu tô toda hora buscando alguma coisa. Agora eu tô potencializando meus conhecimentos, assim, legal. Sabe? Eu tô muito focado. Comecei MBA de responsabilidade social. Legal. De gestão de terceiro setor. Tenho tempo? Não tenho, mas eu coloquei. Tô fazendo um curso de sábado. Então, cara, tô correndo, tô tentando fazer sempre coisa. Por isso que eu falo, né? Que a gente é uma caixinha que tem que ser explorada. Por mais que a gente, às vezes, tenha dificuldade, alguma coisa a gente vai captar. Então, eu estou sempre explorando isso aí. Então, para mim é importante. Você estava falando sobre o despertar, a gente estava falando sobre isso. Eu acho que todo mundo tem uma virada de chave, assim, né? Eu tive duas na minha vida que foram muito impactantes. Não sei se cabe, mas acho que seria legal compartilhar. Uma delas foi fazendo lá, acho que eu já te contei essa história, do Gaivota, do Transcendendo Seus Limites, que tem uma dinâmica, posso falar abertamente, que eu fiz uma dinâmica com vocês lá, que eu contei isso, para mim foi uma coisa que eu fui de 0 a 1000, tive um contato com o divino lá, que falou, você vai, sua missão divina é essa. Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer alguma coisa para descobrir qual que é o seu propósito na Terra. Isso foi para mim uma coisa que eu voltei muito impactado, e aí também isso faz parte do meu embrião do que eu faço hoje em dia. E o outro foi quando eu estava em Moçambique, vivendo com as crianças, ali convivendo com as crianças, meu primeiro dia lá em Moçambique, e a gente fazendo uma roda de escovação, e aí eu perguntei, quem daqui tem escova de dente? Cara, de 30 crianças, acho que 1 ou 2 levantou a mão, e eu falei, como é que vocês escovam os dentes, né? Com o dedo e com terra. Cara, para mim aquilo já foi já me deu um baque danado, assim, né? Muzungão, como eles chamam, né? O homem branco lá. Aquilo para mim já foi uma coisa tão impactante. Foi o primeiro dia que eu tava lá. E aí a gente fez distribuição de escova de dente e tudo mais. Passou um tempo, uma criança veio pedir de novo, né? E acho que conecta muito com a história do Rubinho. Aí uma criança veio pedir de novo, eu falei assim, mas acho que eu já te dei já isso. Aí todo mundo falou, já ganhou, tio, já ganhou, tá mentindo. Eu falei, já te dei. Ele falou, não. E aí veio uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida, de ter dado uma bronca naquela criança. E aí eu falei pra ela, você tá mentindo pro tio, você tá mentindo, eu não vou te dar outra. Aí ela falou assim, não, mas por que você tá mentindo pra mim? Aí isso foi a bronca, né? Aí ele falou assim, não tô mentindo, tio. Eu falei, você tá assim, bravo. E aí ele falou assim, por que você... Aí eu perguntei, por que você vendeu? Ele falou, porque eu troquei por uma fruta, porque meu irmão não comia 2 dias. Cara, eu conto essa história assim, eu já contei ela sei lá quantas vezes na minha vida, eu já chorei mais de 100 vezes, é como se eu estivesse me teletransportando para aquela cena.
E não tem como você escutar isso e não virar uma chave dentro de você e achar que isso é normal. Foi nesse momento assim que eu questionei muito Deus, assim, sabe, Tadashi? E até num vídeo que a galera filmou fala sobre isso, que, cara, não é possível que Deus fez isso com as pessoas, sabe? Tipo, de deixar as pessoas ali e a gente tá, né? Eu fico até... É muito... Não, cara, aí eu entendi que a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Sim. Porque pão tem, o que falta é distribuir. E ali, mas foi um questionamento da minha fé muito grande ali. Ali foi uma virada de chave em Moçambique na minha primeira viagem, que quando eu voltei para São Paulo, e eu tenho liberdade para compartilhar com você e para quem está ouvindo, mas você como meu amigo, que eu lembro que eu saí de uma área tão triste, assim, sabe? De tipo, triste no sentido pra mim, né? Como que eu não tinha. Porque as pessoas eram alegres, cara. Isso que era muito louco, isso me doía um pouco, sabe? De entender como essas pessoas não estão se questionando e tal. E quando eu cheguei no Brasil, eu nunca vou esquecer, assim, minha mãe estava preocupada, fazia 20 dias que eu tinha viajado, não dava pouco sinal de vida lá. E quando eu cheguei no Brasil, minha mãe queria almoçar com você, minha mãe me levou numa churrascaria, cara. Era uma sexta na hora do almoço, assim, Tadashi, eu fiquei tão, cara, mexido com aquilo, assim, e aí eu entrei num processo de, tipo, cara, eu sentei e comecei a olhar pra minha mãe, comecei a contar umas coisas, e começou a chorar, e minha mãe começou a chorar. E, cara, tipo, porque eu fiquei tão incomodado de estar ali, sabe? E a culpa não era das pessoas que estavam sentadas do meu lado ali e tal, elas não sabem do que tá... Ou sabem, mas assim, a vida das pessoas tá andando. Aquilo foi tão doído pra mim, cara. Tão doído de olhar as pessoas comendo. Eu pensando 10 dias atrás, eu tava num lugar que as pessoas estavam passando fome, cara. Então foi um questionamento muito grande da minha fé. E aí eu tenho amigos dentro do social que botaram muito isso pra mim, assim, sabe? De que, cara, existe o pão, né? O que falta é compartilhar. E para mim foi uma virada de chave, que aí eu voltei, né, em abril de 2016 pela segunda vez para Moçambique, e aí eu e a Marina a gente acaba também criando o Pão no Sorriso. E nesse meio tempo também tenho o Transcendendo. Então foi tipo um monte de coisa que aconteceu que não tem como você voltar, sabe? Eu falo para as pessoas, cara, como é que você volta para a realidade tipo, depois disso, sabe? Eu acho que uma assim, são as crises de transformações, né? O que você viveu em Moçambique foi uma crise de transformação. Lógico que, cara, nunca vivi isso, mas só de você contar eu fiquei aqui chocado. Mas tem duas coisas que eu quero compartilhar aí, Felipe. Uma é as pessoas estão vivendo o que elas precisam viver. Independente de dor. Não é que a gente não vai estar nem aí, né? Ou seja, essas pessoas, por exemplo, como essas de Moçambique, elas estão vivendo o que elas têm que viver. Nós estamos vivendo o que nós temos que viver. E eu acho isso uma perfeição porque Deus fez a coisa certa. Agora, é o que você falou. O que precisa, com certeza, de alguma forma, nós, né, você que já tem mais consciência, eu, e que a gente tem um papel de fazer a ponte de conexão entre essas pessoas que estão morrendo de fome, tem que vender uma escova de dente para comprar uma fruta para o irmão, e dessas que não estão passando fome e que podem, de alguma forma, ajudar. Eu sinto assim que esse é o nosso papel, sabe? Fazer essa ponte de conexão para começar a sensibilizar as pessoas, porque é aquela história, você quer ver? Dentro da Por um Sorriso, quantas pessoas nunca tiveram um contato como esse que você teve e que você já promoveu? Ok, se de 100 pessoas que você levou, 10 se sensibilizaram, é o que a gente falou, cara. É o que a gente vem construindo. A conta tá paga. É a ponte mesmo, né? A gente quer... Eu gosto muito da ponte, dessa palavra ponte. Porque é exatamente isso, que a gente quer não é criar muros entre essas pessoas, mas ser ponte mesmo para esse despertar, assim. A Pão no Sorriso tem feito esse trabalho. Então... Cara, eu acho que é esse o nosso papel, sabe? Você enquanto líder, você enquanto, né, gestor da Por um Sorriso, eu acho que é usar esse dom aí para poder fazer isso. Cara. E a dor, né, dessas coisas, ela se você souber usar isso como combustível, é um trampolim, assim, sabe? É uma bazuca, cara. Porque pra mim foi isso. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei com a minha mãe, que eu tava contando, minha mãe queria me levar. Minha mãe achava que eu tava tendo algum problema. Assim, de fato eu tava, porque eu tava aqui se questionando, né? Eu demorei uns 3 meses, assim. Eu fiquei até um pouco...
não sei se a palavra é caseira, assim, mas sabe, tipo, eu não queria sair, eu não queria ficar vendo as pessoas, eu fiquei bem incomodado e fiz disso o que a gente tem feito hoje. Eu tenho uma passagem, não assim, tão dramática, né, chocante como essa que você viveu, mas o meu foi em Campinas. Eu tive um dia de cão, isso há uns 10 anos atrás, reclamando da vida e achando ruim por tudo que estava vivendo, chovendo muito, e de repente eu olho no retrovisor do carro assim, um cara debaixo de uma marquise com uma lata no colo, aí ele faz assim, aí começa a comer. Aí eu falei, dei a volta no quarteirão, parei o carro, desci e falei, eu estava vendo no retrovisor, se eu estava rezando, ele falou, eu estava agradecendo. Eu falei, você estava agradecendo por quê? Ele falou, porque eu ia comer. Eu falei, o que você estava comendo? Aí ele mostrou a lata. Ele falou, comida. Eu falei, mas isso é resto de comida? Ele falou, é comida. Eu estava agradecendo. Esse cara, eu arrumei um emprego para ele. Até hoje ele trabalha como assessor de um amigo que tem uma representação. Já está, sei lá, 20 anos trabalhando com esse cara lá. Né? Mas isso me chocou um monte, porque assim, nesse dia foi um dia do cão reclamando, sabe? Normal, o que a gente faz, todo mundo achando faz. Achando ruim um monte Sim. de coisa e tal, e o cara agradecendo por ter uma lata de resto de comida, cara. É muito louco essa questão do olhar, né? As referências que a gente tem, as necessidades que a gente cria. Eu tenho que ficar me policiando, não sei se policiar, porque acho que é me cobrar demais, mas acho que a gente não pode entrar no automático. Isso eu me policio, sabe? De às vezes fazer... Sexta-feira a gente até cavei uma reunião, isso é legal de compartilhar também. Talvez tenha sido a melhor reunião que eu fiz da Pão no Sorriso nos últimos anos, assim. Eu tinha sido muito duro com o nosso time na quinta-feira por umas coisas que aconteceram de falhas e eu senti que, cara, eu falei, o que está acontecendo, sabe? Eu preciso me conectar por que a Pão no Sorriso existe, sabe? A gente entrou no automático de empresa e tá errado. E a gente fez essa reunião, cavei, começamos a conversar e tal, falar sobre o social, sobre por que a Pão no Sorriso. Cara, foi a melhor reunião, sabe? De reconectar. E aí que eu falo de se policiar, sabe? Porque senão a gente entra no automático. Sim. E foi incrível, assim, para todo mundo. A galera me mandou mensagem, assim, do meu time, fiquei vendo assim, cara, obrigado por hoje, me inspirou, porque tá precisando disso. Então, é importante a gente reconectar, cara. É isso aí. E não só na ONG, mas com a nossa família e com tudo, né? E é importante isso. Felipe, muito bom. Tem um recado, uma mensagem aí para deixar pro povo, cara, assim, para eles refletirem, para meditar em cima. Cara, acho que para as pessoas pensarem, se eu posso dar um conselho, uma dica, para pensar em relação a isso. Como a solidariedade implementada no nosso dia a dia faz a diferença, tanto para nós como para as pessoas que estão ao nosso redor, assim. Testem isso, coloquem isso no seu dia a dia, tá? Então você não precisa ir para a África ou para o Quênia, para Moçambique para ajudar. Às vezes a pessoa que está do seu lado precisa de ajuda. Isso eu já coloquei na minha rede, porque muita gente quer ir com a gente para Moçambique, para o Quênia, mas não querem ajudar ali num projeto aqui na Brasilândia. Sim. Então, eu não estou dizendo só de projeto social, eu estou falando na capacidade de enxergar o outro. Então, cara, tentem botar a solidariedade no dia de vocês, com certeza vocês vão ter momentos de felicidades que eu acho que vai fazer sua vida, com certeza, ter momentos mais felizes. Lindo. Gratidão e vamos ajudar, galera. Obrigado, Tadashi. Valeu, Felipe. Obrigadão. Obrigado Beijo. pelo espaço. Obrigado. Podcast do Tadashi. Aqui você escuta o que precisa para o seu processo evolutivo. Fique ligado nos próximos episódios. Até breve.